Vejam que nessa altura da vida, em pleno 2024, terceiro milênio, nós temos que usar o nosso tempo para construir uma argumentação sensata sobre questões relacionadas às pessoas e às diferenças. Obviamente que todo o meu argumento e toda a minha análise ela é focada na condição autista, por ser uma pessoa autista e por trabalhar com isso. Mas mesmo assim, nós precisamos gerar bom senso, tá? Só isso, nós merecíamos, eu que estou falando e você que está me ouvindo, milhões e milhões de curtidas para poder ensinar aquilo que é o óbvio. E o que eu quero falar do óbvio? Eu quero falar sobre contestações que são aplicadas às pessoas de diagnóstico tardio, adultos e adolescentes, a respeito deste diagnóstico, da importância deste diagnóstico e aquela pergunta célebre, sem cérebro, que questiona o seguinte: afinal de contas, para que você quer este diagnóstico nessa altura da vida? Assim como, muitas vezes antes dessa pergunta, de imediato o indivíduo ele é desqualificado, ouvindo afirmações como: você se conduziu até agora na sua vida e deu certo, olha, você trabalha, deu certo, olha, você fala, deu certo, olha, você isso, deu certo, tá? Então vamos à ciência. A condição autista, em termos de conceito e de definição, ela passou por grandes modificações nos últimos anos e ela é definida e verificada em virtude de uma alteração neurofuncional e também neuroanatômica que pessoas na condição autista apresentam e que justificam alterações comportamentais, emocionais, sensoriais que são apresentadas à sociedade. Então nós não estamos falando de uma condição que é provocada. O indivíduo não é autista porque quer. Ele não é autista porque ele não tem o que fazer. Ele é autista por uma situação incondicional de uma resposta neurológica. E essas características, elas apresentam necessidades de métodos diferentes para que essa pessoa consiga, não só socialmente, mas como pessoalmente, construir um caminho para uma qualidade de vida. É só isso, tá? Então veja, uma pessoa autista de diagnóstico tardio, ela tem duas necessidades essenciais, assim como qualquer ser humano. Uma necessidade é uma necessidade de sobrevivência, é uma necessidade obrigatória. Pessoas adultas precisam pagar boletos. Se essas pessoas não pagam os seus boletos, elas não conseguem sobreviver. Elas não conseguem ter uma moradia, não conseguem ter roupas para usar, alimentos para se alimentarem, uma casa para estar morando e assim por diante. E o que nós identificamos no autismo tardio? Nós identificamos uma estatística muito significativa de pessoas que, apesar de fala preservada, apesar de inteligência preservada, e eu falo desses dois elementos porque são dois argumentos, são dois elementos trazidos para uma argumentação irracional, ignóbil, tá? Que justifica aqueles questionamentos anteriores do tipo: você teve sucesso, para que você quer ter um diagnóstico agora? Por que são ignóbeis esses argumentos? Porque nós temos dentro dessa população uma característica de dificuldade de compreensão do processo de linguagem,
uma dificuldade de compreensão em relação às normas sociais e, fundamentalmente, uma dificuldade de conexão em termos de interação social, trazendo para várias pessoas um prejuízo muito significativo para conseguirem, dentro de 2 alicerces simples de pagar boletos, que é estudar e se capacitar, conseguir e se manter no emprego, tá? Porque são pessoas que têm dificuldade em compreenderem e seguirem determinadas normas sociais e organizacionais, institucionais, que têm dificuldade e uma ansiedade social no processo de aproximação. E muitos desses indivíduos, eles são dependentes financeiramente, de esposas, de maridos, de pais. E aí vem aquela pergunta: quando essa galera toda morrer, o que vai ser desse sujeito? Como é que ele vai sobreviver? Ah, tá, e o que muda com o diagnóstico? O que muda com o diagnóstico é uma compreensão que poucos indivíduos na condição autista têm do porquê que isso acontece e, fundamentalmente, um diagnóstico correto e adequado, ele possibilita e determina a eleição de um plano de tratamento para que esse indivíduo potencialize as suas habilidades e consiga ter um emprego, estudar e se manter. Essa é uma das questões. A segunda questão está numa autorrealização. Todo e qualquer ser humano precisa ter a sensação de se autorrealizar. E o que é se autorrealizar? Sim, é poder ter conexões, é poder estabelecer relacionamentos, é poder se sentir construindo e participando da grande obra social, é poder ter um relacionamento afetivo. Só que eu estou falando de coisas que são subjetivas e que se diferenciam de pessoa para pessoa. Se uma pessoa na condição autista, ela precisa de um único relacionamento, está tudo bem. Ela não precisa se relacionar com a torcida do Flamengo. Se nós temos pessoas na condição autista que não precisam se relacionar com ninguém, mas elas precisam ter a habilidade de conversar com o dono da padaria, da farmácia, quando isso for preciso, isso tem que acontecer. Se a pessoa trabalha em home office, mas se ela realiza com isso, está tudo bem. Então veja, quando eu escuto todo o questionamento a respeito do diagnóstico tardio, eu fico pensando o seguinte: será que os autistas estão exigindo coisas demais? Será que eles estão querendo muita coisa? Não, eles não estão querendo. Pessoas na condição autista querem simplesmente serem felizes, mas não do jeito que você quer, não seguindo a sua norma, não sendo um servo do senso comum. O indivíduo na condição autista, ele quer ser feliz com as características dele. E a grande pergunta é: a pessoa na condição autista, ela pode pagar boletos e ser feliz? Pode. Mas ela precisa saber do seu diagnóstico, ela precisa ter condições de ser trabalhada e tratada, e fundamentalmente, acima de qualquer uma dessas situações, o indivíduo na condição autista, ele precisa ser respeitado com o seu perfil. E isso não traz nenhum tipo de exigência elevada. O nome disso é respeito, que se prega em toda e qualquer religião, que se prega dentro das relações sociais e que muitas vezes é esquecido, porque todo esse conjunto de pressões e de questionamentos que eu estou mencionando para vocês, que a pessoa na condição autista sofre, são questionamentos pautados em valores, em referências, em verdades pessoais de várias pessoas que compõem a nossa sociedade. E eu pergunto o seguinte: será que essas pessoas já pararam para pensar qual é o sofrimento dessas pessoas? O que elas estão querendo? Será que essas pessoas que criticam tanto o autismo e que falam de boca cheia que autista não tem empatia, será que elas conseguem ter empatia? Gente,
Pessoas na condição autista não têm nenhum tipo de exigência. Elas só querem o espaço delas. Você sabe quem que é exigente? A sociedade, o senso comum, que não aceita essa diferença, que aniquila e desqualifica o indivíduo na condição autista e que quer que esse sujeito autista seja mais um igual a todos os demais. Paradoxo, né? Uma crítica tão contundente ao autismo, uma postura tão autista, né? Se o respeito existisse, gente, tudo seria tão mais simples, tudo seria tão mais fácil, tantos conflitos seriam reduzidos. Vamos pensar?